Barreto aqui do Grupo Coan. Vamos pro podcast aqui, CoanCast, mais um CoanCast aqui. Tem um convidado hoje muito especial aqui, cliente da Coan, André Bancir, né? Falei certo, André? Banzir e Kobe Banzir, é tá o nome vendo? da Falei empresa. errado, mas tudo Não, bem. tem casa. André Banzir e Banzir e Kobe. Kobe, né? Então, assim, muito obrigado aí por aceitar o Eu que nosso agradeço. convite, tá? A gente começa essa sequência de trazer empresários aqui, né, pessoal? A gente já está na sexta gravação, fizemos um início aí com os profissionais. Meu pai também falou sobre a história da Coan, né, a sucessão. E agora, André, a gente vai começar a trazer aqui empreendedores, né? Pessoas que vêm transformando aí o Brasil aí, que vem É construindo importante, muito o importante. Brasil, né? Então, muito obrigado. E meu pai também vai dar uma palavra aí. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, André. Bom É um dia. prazer enorme com a sua presença aqui em Esse prazer é todo nossa meu. empresa. E como o Fábio falou, que realmente a nossa prioridade aqui é o empreendedorismo, né? E todas as pessoas que entram para empreender, nós temos aqui que dar o suporte necessário no que compete à parte fiscal e contábil para que a coisa só cresça. Então, seja bem-vindo Eu que agradeço. e é um prazer muito grande a sua presença aqui com a Que gente. isso, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Sou da casa já, né? A gente já, desde o início da primeira empresa, que é a Banzir e Kobe, até a Banzir e Kobe é meu primeiro negócio, desde eu saí do CLT. E vocês sempre deram muito suporte, eu só tenho que agradecer mesmo. Aqui eu me sinto em casa, para você que está A assistindo, gente, a gente sempre busca, eu até já falar um pouquinho, quando eu lá atrás tive a ideia de montar algum negócio, a gente busca como fazer. E desde o primeiro momento que eu cheguei na Coan, vocês sempre o Fábio aqui sempre deu muito suporte, falou, ó, é dessa forma, sempre explicou certinho o jeito certo de começar e eu só tenho que agradecer. Ah, obrigado. É muito bom ter esse feedback, até porque a gente fala muito isso para os nossos profissionais aqui, André, que o empresário, ele muitas vezes ele inicia uma vida empreendedora com pouca informação. Muitas vezes Sim. ele conhece apenas aquela questão do produto, aquela ideia primária, mas tem uma série de complexidade a partir daquela ideia inicial, né? Então, obrigado aí pelo feedback, né? A gente fica muito feliz de ter seu feedback e queria que você falasse um pouco aí contar um pouco da sua A minha história da aí. sua história história aí. ela é bem interessante, porque assim, comecei como a maioria dos jovens antigamente, a gente tinha ideia de que comecei a trabalhar com 16 anos, aquela coisa de, na minha época, era ser office boy, todo mundo era office É, boy e isso. tal, e acabei caindo no estoque de uma concessionária de automóveis, sempre trabalhando com autopeças, e fiquei nesse ramo como vendedor de peças até 2008, 2012 já virei supervisor, e em 2018 eu já estava saindo de uma época de gerente de concessionária, trabalhando com autopeças, só que eu sempre tive a ideia de que, pô, poderia ser, tomo conta de algum negócio de outras pessoas, porque não ter o meu negócio. Sempre tive isso comigo. E aí veio alguns problemas de mercado, tive uma dispensa muito complicada, deturpada no passado, passei por uma justa causa, eu tive que provar minha inocência na justiça, e vocês sabem que quem é CLT hoje, quem é funcionário que está nos assistindo, pior coisa que existe no mercado é você tomar uma justa causa nas suas costas. Você fica preocupado, passei por síndrome do pânico, crise de ansiedade, várias situações. Minha filha tinha um ano, menos de um ano, eu não tinha dinheiro para comprar as fraldas para ela. Imagina o desespero. Graças a Deus me recoloquei no mercado, mas logo em seguida, aqui que veio? Nós passamos agora recentemente por uma pandemia. E aí na pandemia, aquela coisa, a empresa onde eu estava eram uns amigos, né? Que faziam a gestão, ia ter aquela questão de dispensa na época e tal. E eu falei, não, peraí, se vai dispensar o pessoal que é mais antigo, eles não teriam pessoas, não, me coloca aí na lista de dispensas porque eu vou me reinventar. O governo ainda deu um incentivo que é seguro-desemprego por um maior tempo naquela época. E aí eu falei, não, vou me reinventar. Eu saí da empresa, nesse período de 3 meses, aí eu tive a ideia de montar a primeira empresa, que é a Banzeri Coop, uma intermediadora de negócios. E aí foi onde eu conheci a Coan,
e eu agradeço muito porque eu não tinha ideia, nem só tinha ideia do que fazer, mas como deixar ela legalizada dentro dos parâmetros e as rotinas, porque, igual você falou, Fábio, é muito interessante que o empresário ele tem a ideia muitas vezes do produto, do comercial, ele tem para quem vender, sabe de quem comprar, mas ele não sabe às vezes como emitir uma nota, como configurar às vezes um sistema de emissão de notas, um RP, um DMS, são coisas que às vezes você empresário está fora, no informal, eu costumo falar o seguinte: quem é informal, você não tem, às vezes, aquela. Pô, será que eu posso ter acesso a um sistema de emissão de notas? Será o que é isso? Como configurar uma natureza de operação? E isso eu tive toda essa ideia, eu como fazer, eu agradeço a Coan nesse começo. E até complementando essa questão, né, da Quan, que eu acompanho, né, eu sou contador, consultor seu desde lá do início, né? A gente tem Exatamente. esse modelo aqui na Coan, né, que é sempre vincular um contador responsável e um consultor, né? E lá atrás eu direcionei muito você nesse sentido. Sim, E aí o que acontece, né, nessa questão de amadurecer e você evoluir, né? De maneira com que você não vá muito além do que você precisa, exatamente. né? E consiga caminhar gradativamente, dar passo a passo, né? E isso é importante você colocar, porque a gente aqui hoje atende até MEI, né? Que é um CNPJ aqui na cabeça de muitas pessoas, o MEI. Ele não é gente, né? Assim, né? Porque não é nem empresa e nem CPF, né? Exatamente. Tá ali numa situação que ninguém liga, ninguém quer. E teve muita gente na pandemia que abriu o CNPJ MEI, começou a empreender como MEI, né? E acabou se dando mal, né? Sim, Quebrando, tendo consequências por ter aberto um CNPJ MEI sem uma orientação, né? Então a gente procura, né, nessa linha que você falou aí, acompanhar até o empresário mais inicial ali, né? sim. Que às vezes nem é tão vantajoso para alguns escritórios, né? Mas que a gente mantém aqui na nossa base para justamente fazer com que esse empresário ele tenha um acompanhamento, um direcionamento e ele saia. Se não der certo a ideia dele, como você falou, né? Sim, Se por algum motivo aquela ideia ele abortar, ele não tenha consequências no CPF, né? Na pessoa exatamente. física, né? Porque o principal não é só você montar a empresa, é você mantê-la e você entender aquilo que eu aprendi com você até um dia que a gente estava conversando, porque eu estava com uma ideia de um outro negócio para vincular a Banzir, que era a minha primeira empresa. Você falou assim: olha, André, às vezes você tem uma natureza de operação que você está rodando na sua empresa e é muito melhor você abrir um outro CNPJ para explorar um outro segmento do que você deixar tudo no CNPJ só. Então, estude isso. E eu fui estudar e a gente chegou a essa conclusão de que muitas vezes você fica falando, um empresário tem um amigo que ele tem 22 CNPJs. São todos segmentos separados, por quê? Fica mais fácil você distribuir isso, para não centralizar tudo em um lugar só, e você tem um centro de custo, eu aprendi muito disso, pessoal, até agradeço, porque você ter tudo vinculado a um único CNPJ, você vai desmembrando e você tem muitos braços. Quando você tem cada CNPJ para um determinado segmento, você fica muito mais fácil até de você administrar, você colocar diretorias. Até no meu dia a dia isso facilitou bastante. Então, André, dentro dessa linha, né? A gente sabe que nesse país ser empresário não é fácil, Não, né? não. E assim, de maneira assim estatística, né? A maioria das empresas assim que se criam, né? Em 1 ou 2 anos estão fechando, enfim, por N motivos. Como você vê, assim, qual assim, o que que você sugere, assim, empreender? Qual a essência para se manter vivo? Como seria isso dentro da sua Planejamento, ótica? planejamento, planejamento e execução. Planejamento e execução. Eu mesmo, falar que eu não errei, Né? dei um passo maior que a perna, poxa, várias vezes. Nós estamos aí, estou falando, comecei a primeira empresa em 2020. Então, já passei por algumas coisas, são 4 anos aí, onde nós conquistamos clientes, perdemos E eu não clientes. sei se você concorda, o imediatismo também não é bom. Não é bom, Você não concorda? é bom, Não é não é verdade? bom. Eu acho que você tem que programar Sim, e ir paulatinamente fazendo os um passinho de investimentos, não cada é verdade? vez, e assim,
Quando você pensar que você está, cheguei no topo, não se iluda. Sim. Porque ali às vezes você vai dar um passo e esse passo está maior do que você. Existem coisas que nós não prevemos. Hoje eu chego à conclusão que assim, por mais que você tenha a sua empresa caminhando, tá com o faturamento indo tudo certinho, tenha certeza que é uma fase. Eu tenho comigo que tudo é uma fase. Fases boas, fases ruins, Sim. elas vão acontecer, Faz como parte. todo negócio. Faz parte. Faz parte. Só que ela não fala, ó, vai acontecer amanhã, vai acontecer hoje. Ela vai acontecer. Não vai estar preparado. É automático, você não está preparado quando acontece alguma coisa. Só que, se você tem um planejamento, eu gosto de fazer muito algumas análises SWOT do meu negócio várias vezes. Por quê? Se você vê aquilo que são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e aquilo que às vezes você nem programou, você, opa, se aconteceu perder um cliente, pô, o importante é você estar preparado para qualquer coisa, mas essa qualquer coisa, você nem sabe o que pode Eu acontecer. ouço falar muito também, até no nosso dia a dia de contato com os empresários de todo tipo, né? Que, não, que o imposto é responsável por eu não. Eu amo pagar imposto. Então, eu ia falar justamente isso. Não é amar, mas é necessário, primeiro. E outra, o imposto tem que fazer parte de um custo que você planeja ter. Quando Certo? E no final você aplica a sua margem. Então, o imposto faz parte, faz parte. como é o funcionário, como é o aluguel, Cosmo, como é eu vou falar, essa água. eu vou Não é falar uma verdade? coisa para o senhor. Então, assim, eu entendo que essas pessoas que falam que o imposto é responsável por não dar certo o seu negócio é porque estão achando É coisas que, paliativas. é que assim, eu costumo dizer que tudo é mentalidade. É a forma como você enxerga o mundo. Eu posso acordar hoje e falar, nossa, que dia ruim, que dia triste, não sei o quê. Mas eu posso olhar e falar, nossa, eu estou vivo. A É. forma como você enxerga o problema. Igual eu falei, dias ruins, dias bons vão acontecer. Mas a forma como você lida com ele diz muito como Mas você o vai André, lidar. em cima da questão de evolução que você falou, de crescimento, né, de seguir num Sim, projeto de vida, porque empreender é um projeto de vida. muito. Tem pessoas que decidem se formar, fazer concurso público e ter uma vida mais estabilizada. E o empreendedorismo não tem Não. estabilidade, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa para você, assim, Fábio. Eu até, junto com outros amigos, eu escrevi um livro que são as 12 artes da riqueza, né? Que a gente fala no meu capítulo eu falo muito da síndrome da estabilidade. Como eu falei para vocês lá atrás, Aham. meu pai falava, não, você tem que fazer uma faculdade, arrumar um emprego bom, tal, pá, beleza. Pai, que é isso, por filho? Você tem que ter um emprego bom, só que ele não conta a verdade, porque você vai estudar longos anos da sua vida, sempre vai estar estudando, você arruma um emprego numa empresa, uma multinacional, ganhando 100 mil reais por mês, mas ele não fala que você vai trabalhar 40 anos, 40 horas semanais ou mais, só que quando você se aposentar, você vai estar com 40% do salário. Então, qual é a síndrome da estabilidade? Se você trabalhar 40 anos, 40 horas semanais para se aposentar com 40% do salário. Quem quer ser CLT, cara, você vai ter estabilidade, só que você também tem que guardar. E o empreendedor também, você vai gerar um negócio que vai te dar um resultado, e desse resultado você também vai guardar. Só que esse negócio pode te dar resultado por mais tempo e vai te manter durante um determinado tempo, ao longo dos anos. Você É isso que eu ia comentar, né? Você pegou um gancho bem importante. Qual o problema? Eu acho que isso vai na gestão também. É importante falar na questão da Exatamente. gestão do negócio, né? O problema no Brasil, e eu vejo isso todo dia, é que o empresário mistura o CNPJ com o CPF, né? E já começa na parte de Aconteceu comigo, administração. tá? Já começa na parte de administração, porque paga a conta da física na jurídica e tudo, né? E isso gera um conflito, né? De planejamento, que é o que você falou, né? Então o que acontece? O empresário que ele consegue desde o início separar ao máximo o CNPJ do CPF, ou seja, planejar o CNPJ, né? E depois, com esse planejamento CNPJ, ele usufruir, né? Construindo patrimônio, ok, né? Sensacional. Tanto que esses dias eu vi um mentor bem famoso, se não me engano, acho que foi não sei, não vou falar o nome, senão eu vou errar, né? Ele falou bem assim, falou, ó, você primeiro enriquece a sua empresa, depois você fica rico.
né? E hoje o empresário, ele quer fazer isso concomitante. Eu escutei, eu sigo bastante muitos empresários, independente da ideologia, não estou aqui falando de ideologia, cada um tem a sua, mas aqui, o Luciano Hang, da Avan, eu vi um cortezinho dele, ele falou: eu sou um empresário pobre, mas de uma empresa rica. A minha empresa, ela é rica, mas eu sou pobre. Eu tenho um pensamento forte, tenho coisas... Então, eu falei, opa, peraí. É o correto. A empresa, ela é forte, se torna forte, você monta um negócio forte e você se vê como um funcionário desse negócio, como eu falei. Porque você vai usufruir de uma empresa rica, né? Um outro cortezinho que eu vi, que não tem nada a ver, são segmentos totalmente diferentes, do Henrique, né, dupla Henrique e Juliano, onde ele fala que ele não trabalha de domingo, não tem shows ao domingo, que ele fala que é da família e tal. E um cortezinho dele que ele fala: faturamento é ego, o lucro é ajustável e o que manda mesmo é o caixa. Então eu falei, poxa, peraí. Então eu tô focado em quê? Em fazer faturamento, eu tô focado em fazer caixa, ou tá no lucro, porque você tem que... As margens são ajustadas. Como eu falei, estava falando agora há pouco, pagar imposto, por quê? Se eu pagar uma DARF de 750 mil... Você está ganhando. Estou ganhando quanto? Exato. Em cima. Exato. O governo e essa parte do imposto faz parte do negócio. A partir do momento que a gente fala, eu vou empreender, você já tem que colocar como custo o fixo, funcionário. Exato. Você tem que fazer tudo a sua planilha de custo e o imposto faz parte do seu custo. Né? E até falar um pouco, acho que seria interessante você já tem 3 empresas, né? Falar um pouco das dificuldades, né? Assim, porque eu acho que o empresário brasileiro, né? Ele tem muita vontade de empreender, né? Sim. E às vezes olha o sucesso ali alheio e fala, poxa, eu gostaria de estar ali, né? Mas eu acho que é muito mais importante falar as dificuldades, né? Porque isso gera muito mais assim uma orientação para quem está nos assistindo do que tanto os benefícios, né? Vou falar. Primeira dificuldade é você conseguir sair do eu presa. Porque, por exemplo, o que eu falo eu presa? Aquele empresário que ele tem que estar em todo lugar, ele tem que fazer tudo e acabar não delegando, lógico. Outra citação que eu vi esses dias na internet do Ricardo, da Ricardo Elétrico, ele fala que você delegar é a mesma coisa que você dar o seu filho na mão da babá. Aí você tá na praia, tá vindo a onda, e a babá tá ali. Só que você delegou para ela olhar o seu filho. E ao mesmo tempo tá vindo a onda, tá vindo a onda, seu pai. Tira a babá, vai lá, assume e tal. Resolveu, tá aqui? A babá, vai lá, cuida de novo. Sempre o empresário ele vai estar tocando o negócio, mas você tem que abrir mão também, porque você tem que olhar no macro. É importante. Se você ficar só em determinar, olha, eu sou empresário, eu sou dono da empresa, e eu tenho que estar atuando em todas as pontas, você também não vai ter vida. Não faz nada, né? Você acaba querendo fazer tudo e ao mesmo tempo não focar o que você realmente precisa, que é planejar o negócio, né? Eu aprendi com um amigo, e já está há longos anos de empresa, e ele falou, André, vem cá, vamos conversar. Que eu estava bem nessa situação. Eu acordo todos os dias, uma prática minha que eu peguei, 4h30 da manhã. Eu já começo a trabalhar porque eu penso o seguinte, se eu começar às 4h30 da manhã e for até às 8h, eu já fiz muito mais, num momento mais tranquilo, do que uma pessoa comum aí está fazendo, né? Então eu já começo, ele falou assim, mas o que você faz? Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, olha, por que você não foca na gestão? Coloca planilha, faz organograma, delega, sente o que cada um está fazendo e vê os resultados. E isso começou a melhorar bastante. Então o que você falou, Fábio, de gestão é fundamental. Agora a dificuldade é você desapegar e confiar. Porque você contrata pessoas, a contratação vai para o RH. Você tem que ter um time para colocar pessoas que vai fazer aquilo que você precisa. Não adianta nada você ter um profissional que não tem o perfil. Muitas vezes, até a gente confia em parente, amigo e tal, só que muitas vezes não é o perfil que vai levar o seu negócio para frente. Então a maior dificuldade é você ter um olhar clínico de falar, opa, eu vou falar, hoje uma empresa de espetinhos, começou com, tem um colega lá
próximo de casa, que ele começou com a barraquinha de espetinho. Hoje ele comprou um galpãozinho, um lugar, uma lanchonete onde ele faz os espetinhos, vende, se profissionalizou, fez CNPJ, hoje criou todo um organismo para vender aquele espetinho e está crescendo. Então, se a gente pudesse resumir aí, a primeira é se desapegar e não querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Em todos os departamentos ao mesmo tempo. Exatamente. E outra dificuldade, não pensar que você vai ter o resultado imediato. E não pensar em não fazer caixa. É o chamado imediatismo, né? Que falamos há pouco na nossa conversa. Né? Essa questão também que você falou da confiança, né? É algo muito, muito bom você ter comentado isso, né? Porque hoje o empresário, até o pequeno, o médio empresário, não precisa ter que montar uma estrutura, né? Montar uma equipe, né? Hoje tem um modelo aí, né? Até você está agora também contratando aí o BPO financeiro, né? Que é uma solução do Grupo Coan aqui também, da parte de terceirização do financeiro, né? E tudo. E isso daí facilita, porque o empresário ele vai confiar numa empresa especializada, né? Sim, e outra coisa, o principal disso, nós estamos conversando aqui com públicos que pode ter hoje um industrial que tem um departamento financeiro montado, mas também aquele pequeno empreendedor que está buscando como começar, vir junto de vocês, já igual mesmo eu fiz, ao invés de contratar um departamento financeiro, até você moldar, até você ter essa experiência da empresa, já pegar profissionais gabaritados. Que é o caixa, né? Além do que, né? Exatamente. Profissionais já de mercado, que já têm essa experiência, para mim foi fundamental. Foi por isso que eu decidi ficar com você. Além do que, a gente tem que levar em consideração da crise de mão de obra que vivemos hoje. Também tem. E uma dificuldade de se contratar as pessoas certas para os lugares certos, né? Então isso aí vem mais aí corroborar a tese de terceirizar alguns setores da empresa, né? Sim, hoje com que você não vai se preocupar com pagar imposto, INSS, essas coisas, fica tudo por conta do... E você sabe que essa questão da mão de obra, a gente repara, a gente tem alguns clientes estrangeiros, né? Clientes que vieram investir aqui no Brasil, né? Italianos, né? Gringo, né? Sim. Então assim, e você percebe que esse empresário, como lá fora já existe esse problema de mão de obra, Estados Unidos, Europa, devido até à qualificação das pessoas, né? Lá fora é pior ainda essa questão da mão de obra. Então eles já têm essa cultura de terceirização. O empresário estrangeiro ele já tem essa cultura, né, de terceirizar muito. Então eles vêm para o Brasil e eles contratam já empresas para tocar aqui a operação, né? Eles já fazem isso com mais naturalidade, né? E eu indico assim para todos, até quem está começando, porque você já pega um profissional já pronto. Sim. Você chega numa empresa, igual eu chego aqui na Coan hoje. Olha, eu estou com essa dificuldade. Não, já tem a solução. Agora, quando você tem um profissional, primeiro você vai contratar, você passa por um RH, você tem que ver até esse profissional ele entender o negócio que você tem, ele demora um pouco, tem um tempo de maturação do profissional também. É claro, nós temos que dar oportunidade, isso daí eu entendo. Só que na minha necessidade, eu sou um microempresário, tenho algumas empresas, mas meus negócios estão crescendo. Afinal, são 4 anos da primeira empresa. E é meio complicado, porque a cada ano parece que eu abro um negócio novo. Vira e mexe, você vai tendo ideias e vai executando, né? Então, o que acontece? Você tem um lugar que você tem a confiança, porque isso é o principal. Até quem está nos assistindo, que hoje é CLT, valorize também a sua empresa onde você trabalha, a pessoa que te contratou, porque isso é confiança. Da mesma forma que eu tenho confiança na Coan, as empresas que têm departamentos, hoje eu já fui gestor de empresa, você ser funcionário também é questão de confiança. Então, valorize onde você está, valorize o que você está fazendo, da mesma forma que eu valorizo a nossa parceria aqui, e eu sou muito grato. Obrigado. Porque ajuda bastante. É importante a gente falar também que isso, apesar de hoje estar, como meu pai falou, problema de mão de obra qualificada, tudo, né? Também existe esse amadurecimento também da confiança, né? O funcionário e o empresário, eles estão aos poucos vendo que são verdadeiros parceiros, né? Sim. Na verdade, há muitas empresas, elas são que são por causa da equipe, dos funcionários, né? Ninguém é nada sozinho. E Fábio, eu vou falar uma coisa para você.
Eu costumo dizer, a minha empresa, a primeira, ela surgiu, eu andava de ônibus aí, do último emprego até a minha casa, e eu lembro nitidamente nos terminais de ônibus um monte de gente, e eu falo, pô, se eu cheguei onde eu cheguei, tendo as minhas empresas, hoje vivendo dos meus negócios, quantas pessoas que estão nos assistindo que podem fazer o mesmo? É claro, você tem uma ideia, execute. Até apresento um programa chamado Final de uma Grande Ideia na TV Circuito de Guarulhos hoje. Como que é o programa? Só para O nome do programa é o Final de uma Grande Ideia. Final de uma Grande Ideia. Isso aí. Legal. Até porque surgiu uma grande ideia, a gente tem ideia todo dia. Mas se você não executar... O duro é pôr em prática. Exatamente. E aí eu falo... A coragem. A coragem, se jogar. Se jogar. Só que ao mesmo tempo eu falo, se você está no CLT, tem o seu plano A. Se você tem a sua empresa, tem um plano A. Tenta o plano B aqui. Às vezes esse plano B pode ser... Você pode estar jogando fora aquele empresário que vai alimentar muitas famílias por um bom tempo. Então, se você testar isso, teste. Eu também tenho uma agência de marketing, né? Que aí é outra vertente que veio, que eu vejo que a internet tudo é teste. Se você não testar, você nunca vai saber se É experiência. Experiência. Então eu falo para todo mundo, testa alguma coisa nova. Testa, faça aquilo que você mais gosta, tenta tirar daquilo que você mais gosta algum resultado. Porque o resultado, muitas vezes, não é só financeiro. O prejuízo também é o resultado. Só que você aprendeu um jeito de não fazer mais. A gente, mais do que ninguém sabe, né? Que a contabilidade ou dá lucro ou dá prejuízo. Exatamente. Né? E o prejuízo vai acontecer. Só que você aprendeu aquele jeito, não deu certo. Você não vai fazer mais. Erre, conserte rápido e erre barato. Meu pai até comentou agora há pouco, antes de começar aqui o podcast do Steve Jobs, né? Exatamente. E ele para chegar na perfeição do iPhone, né? A história dele, o filme dele fala muito disso, né? Que ele errou demais para chegar na perfeição, né? Exatamente. Aliás, outro dia eu assisti lá onde é a sede da Apple, é uma coisa absurda. É lindo, é lindo. Não, ele até acabou morrendo jovem e tudo, mas é o que você falou, né? Mas ele deixou um legado, o que ele construiu pro na vida mundo, toda. né? É o legado. Isso não tem preço, né? É uma coisa muito linda. Então, exatamente. Cosmo, eu vou falar uma coisa pro senhor. Você fundou aqui em 1981 a Coan. Qual é a satisfação que você tem hoje de estar onde está? Não tem preço. Não tem preço, porque foi uma estrada dura, sim, de muito trabalho, sacrifícios, praticamente assim, deixei de dar atenção para a família, muitas vezes, mas hoje, graças a Deus, tá aí o Fábio, que está aí dando sequência a essa história, e é que eu falo sempre, era um sonho, e o sonho está sempre sendo renovado. Exatamente, alimentado e renovado. Mas aí uma pergunta, mesmo dentro desse sonho, já imaginou que ia chegar onde está hoje? Não, de maneira nenhuma, porque você não projeta, as exatamente, coisas vão acontecendo, entendeu? É isso. Mas aí que tá, começou lá atrás, teve ideia, executou, só que qual é o final de uma grande ideia? A gente não sabe. Não tem. Entendi essa sacada. Eu acho que entendeu? Eu acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, acho que ele jamais iria imaginar o que ele criou, essa coisa maravilhosa. Mas tem um ditado que eu gosto muito, André, que é assim, comece pequeno, mas pense grande. Exatamente. Né? Sim, eu acho que assim, o problema é que as pessoas elas não querem começar pequeno, elas querem começar já estruturado, né? Hoje nós temos parcerias com contadores em todo o Brasil. Nós estamos com um contador na Bahia, recentemente agora a gente fechou com um contador em Santos. Bacana. E a gente está fazendo isso por quê? Porque é o que você falou, né? Foram 42 anos, né? Eu também assumi aqui numa situação de pandemia, numa situação realmente muito desafiadora, né? E tudo. E aí você fala, poxa, eu não quero que outros contadores que sonham em ter um escritório, eles sofram para chegar nesse final, né? Que muitas vezes não é o final, né? Ele é uma continuidade de algo que precisa evoluir constantemente, né? Então esses contadores, esses parceiros que a gente até eles estão ouvindo aí, outros de outras regiões e tudo, eles conseguem usufruir hoje de uma empresa, de uma
mais estruturada aí durante muitos anos e levar uma qualidade de prestação de serviço, né, como associado, como parceiro, né, para empresários da região dele. Outra dica, outras ideias aí que você possa dar para quem quer empreender ou para quem também está empreendendo, está passando por dificuldade, né? Para quem está passando dificuldade financeira hoje, pesquise como usar o seu celular para fazer faturamento. Existe a possibilidade de você, com um computador e um celular, você fazer faturamento, tá? Desde que você realmente comece estruturado, prestando serviço. Porque a partir do momento que você presta serviço, você tem que dar uma nota fiscal. E aí você precisa de uma empresa de contabilidade para você montar o seu negócio, você ser remunerado para isso, seja um fotógrafo, seja um gestor de redes sociais. Hoje, se você pensar com tecnologia, o empresário não tem tempo de ficar tirando foto, cuidando de Instagram, YouTube e tal. Você não tem esse tempo. Se você tiver alguém, uma empresa que faça isso, eu tenho amigos que estão ganhando aí, fazendo 22 mil reais, cuidando de 10, 15 empresas, só da parte de rede social, trabalhando da casa dele. Inclusive, a questão até para a gente não esquecer aqui, a Quant também tem um ecossistema de parceiros, né? E nesse ecossistema, a gente traz parcerias, por exemplo, a parte de tráfego, do marketing, né? Nós temos um parceiro também que faz essa parte do tráfego pago hoje, que é muito importante para impulsionar negócios digitais, né? E aí que tá, é bom tanto para negócios digitais quanto físico. Hoje uma empresa que não você que seja R$ 7 investindo no Instagram, mostrar o seu negócio para pessoas determinadas, você consegue segmentar dentro do seu nicho, você pagando para o Instagram para mostrar essa propaganda. Antigamente você, vou fazer propaganda na televisão, era absurdo. Hoje você com um gestor de tráfego, uma empresa dessa situação, dentro do seu organismo aí, você consegue potencializar a empresa, você consegue potencializar o seu negócio físico. Não, alguns empresários pensam, isso daí é só para quem está na internet. Não, quem tem um negócio físico, se você trouxer mais cliente, mostrar para o maior número de pessoas, você consegue investir pouco e trazer pessoas para o seu negócio. A internet hoje é a maior via, né, de venda, né? Com um tráfego muitas vezes acima de uma cidade. Por exemplo, o número de uma publicação na internet ultrapassa às vezes o número de uma cidade. Sim. Né? Então tem cidades com menos de 10 mil habitantes e às vezes você faz uma publicação lá de algum produto, de alguma coisa, ultrapassa 20 mil pessoas visualizando aquilo, né? Você citou uma coisa legal, que você tem cliente no Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo que ele vende aí cursos online, essas coisas, e ele está vendendo hoje muito para a Alemanha. Tem clientes dele que não compram. Ele é brasileiro, coloca o curso para vender na internet, com algumas plataformas, só que tem clientes dele na Alemanha, e ele acaba potencializando para o mundo. Então, hoje, com a internet, as barreiras hoje, os limites, você vê alguns países, não são mais países, são bairros que você consegue chegar via internet. Então, e uma coisa também que a gente tem aqui, que eu acho que é importante falar, é a proteção patrimonial, né, em relação à criação de holding, né? Por exemplo, você já está com mais de 3 CNPJ e tudo, daqui a pouco você vai ter necessidade de ter um CNPJ para gerenciar todos esses negócios, que seria a holding. são próximos passos. E essa segurança de proteger, né, porque é todo um sacrifício que o empresário faz, né, essa construção é algo muito sacrificante para ele deixar isso exposto, né, para ele deixar esse patrimônio exposto. Então é uma coisa que eu lembrei aqui também, que é uma solução que a gente vem se especializando aqui na Coan, que é a segurança, que é fazer com que esse empresário proteja o que ele construiu, né? Isso é muito importante. Você não só pensar em faturar, não só pensar em ter negócio. Ganhar dinheiro. Em ganhar dinheiro. Mas não adianta você ganhar e não proteger esse dinheiro. Porque pode acontecer alguma coisa. Como eu falei, altos e baixos vão acontecer. Saber manter o que você construiu. Exatamente. Né? Isso aí é muito importante. Né? E lá na frente, você tem quantos filhos? Hoje eu tenho três meninas. Então, lá na frente, a sucessão, né, de você proteger esse patrimônio, né, e poder passar para eles não só o seu legado, né, de empreendedorismo, né, um exemplo de um empresário de sucesso, mas passar, olha, esse patrimônio está bem planejado para vocês assumirem. Né? Não vão chegar
naquela questão do inventário, brigas, né? Quem fica com o quê, né? A holding, ela consegue organizar isso, né? Sim, sim, sim. E protege esse patrimônio que é da família. E queira ou não, hoje a gente não. São poucos que pensam na parte que todo mundo vai acontecer, que a É aquela passagem velha história de for sempre. Oriente Tudo que é Eterno. planejado, sim, a coisa rola com mais Exatamente. facilidade, com mais tranquilidade, mais economia até às vezes. O Exatamente. empresário, ele cresce tanto que às vezes ele acha que ele é eterno, né? Exatamente. E, por exemplo, a gente falou do Steve Jobs, ele morreu com 51, 52, né? Isso Muito aí, jovem, né? E imagina se não tivesse, né, organizado, se ele não tivesse deixado a coisa da forma que ele deixou, né? Nós Poderia perdemos agora, quebrar né? uma empresa com a importância da Nós época. perdemos agora recentemente um grande professor, o Abel Diniz, aí, há pouco tempo atrás, que cresceu, fez Foi também. na Também época foi né, foi um Então, empresário de exemplo, né? tem tanto exemplos positivos quanto exemplos negativos, né? vários. Mas se você analisar tudo em função disso, né? De não ter se precavido, né? Não ter Exatamente. tomado algumas atitudes para justamente saber que em algum momento ou outro ele é um ser humano, não é um super-herói, né? Um empresário. Exatamente. Ele às vezes cria alguma coisa muito inovadora e acha que ele é um super-herói. Na verdade, ele é só uma pessoa ali que foi um canal para aquela ideia, né? O start inicial, né? Ele foi a faísca, igual o Collor, foi a faísca do Grupo Coan. E aí vai acontecendo. E você, como empresário, você se planejar e pensar não só no hoje, mas que o futuro há de vir. Então, eu costumo dizer o seguinte: pense sempre no agora. Agora, o que você está fazendo agora? O futuro, pensa aí uns 20%, o que vai acontecer? Agora, tem muita gente que fica vivendo o passado. Essa situação que você falou de quebrar e tal, o passado já ficou para trás. Pense de agora em diante, porque tem muita gente que fica pensando nas glórias do passado, que às vezes se foram, porque você pode, hoje, estar perdendo uma grande oportunidade. Então, eu sou muito ligado a Deus e eu penso o seguinte: quando aconteceu comigo, eu pensei que minha vida tinha acabado, consegui uma carreira de sucesso, cheguei a gerente, era o que eu queria, só que veio uma situação que Deus tirou tudo que eu tinha e falou: agora você vai ter que se virar. E hoje, onde eu estou hoje? Em 4 anos, 5 anos, ele transformou minha vida. Então, cabe a cada um também não ficar pensando nas perdas. Então, exatamente isso. Nas derrotas, você ressurge Exatamente. mais seguro, com mais experiência, E não e não vai cometer os erros, eventualmente, que você Exatamente. cometeu. Né? Exatamente isso, Cosmo. É fato. Então, acho que até encerrando aqui, né? Acho que essa sua dica aí é um exemplo muito bonito aí de que nem sempre, né, uma derrota é uma condenação para você, né? Pode ser Pelo agora. contrário, pode ser a sua mola impulsionadora. Vai subir. É isso aí. É verdade. André, eu acho que, cara, foi muito boa a conversa aqui, né? Eu que Sabia agradeço. já por eu te atender aí, já tem um entrosamento aí muito Bacana. bom aí, né? Eu te admiro muito aí, até por tudo que você vem fazendo aí como empresário, né? E quero agradecer aqui a presença, né? Eu que agradeço. Tô muito agradecido. Eu que agradeço aí a atenção. Você que está nos assistindo, que pensa em montar empresa, não é puxando sardinha, não é fazendo merchan, não é nada. É um lugar que quando eu comecei lá atrás, alguém aqui, toda outra situação, estar vindo hoje aqui é um motivo de satisfação mesmo, de agradecimento, e indico para todo mundo que quer iniciar um negócio, inicie da forma correta. Ah, tá no informal? Cara, traz para o formal. Não fica com essa ideia de que é ruim pagar imposto. É bom pagar imposto, porque a partir do momento que você está pagando os impostos, tá tudo certinho, parece que não, mas o fluxo de negócio começa a aumentar. Começa a aumentar e você vai crescendo e as empresas vão crescendo. Parabéns pelo teu negócio. E como o Fábio falou, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. E a casa está sempre aberta para o que você precisar. Eu agradeço. Valeu, pessoal. Grande abraço aí, excelente dia para vocês aí.